Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu estou aqui finalmente com o André pra gente falar de Berserk. Capítulo novo saiu e dessa vez eu consegui trazer ele, por quê? Porque finalmente aconteceram várias coisas super importantes e que deixa muita pergunta, apesar de responder algumas importantes, deixa muita raça de pergunta aí pra gente questionar e teorizar em cima, então dessa vez eu tive que vir participar do vídeo. E lembrando que a gente tá junto de qualquer forma lá na Sala do Tempo, youtube.com/Sala do Tempo, que a gente faz gameplays e muitos outros vídeos, então se inscreve lá pra acompanhar mais do André, porque ele aqui aparece muito pouco, e se inscreve no canal pra ver mais conteúdo de Berserk e outros animes e mangás. Hoje a gente vai comentar capítulo 362 com spoilers, então se você não curte spoilers, não vê Berserk, sei lá por qual motivo, só continua se você quiser saber tudo o que tá rolando, porque como ele disse, muitas respostas chegaram. Vamos conversar sobre isso. Primeiro o capítulo, depois a gente faz algumas teorias no final, ok? Deixa o like se você quiser, porque vídeo de Berserk é muito raro e merece seu like. Então no capítulo anterior a gente viu que o Guts e o Skull Knight foram até quem esculpiu a Berserker Armor. Sim. E ele deu uma ativada ali na Berserker Armor pra ver o que acontecia e terminou nesse gancho. O Hanar, que conhecia o Skull Knight, sabia que ele era rei, fez esse teste ou alguma coisa com o Guts e a gente inicia o capítulo exatamente aí. Que bom que não mudou pro Griffith. Continuamos lá. Então, o capítulo inicia com Guts ficando fora de controle, né? E nesse exato momento, o Hanar, o ferreiro, ele bate em algum lugar que teoricamente aparecem ser correntes mágicas, né? Que ficam em volta do corpo do Que aí Guts. imobiliza ele, né? Porque ele ficou descontrolado ali com a batida proposital do ferreiro. E segundo ele, a intenção era fazer que o Guts entrasse em contato com a memória de quando o momento em que o anterior portador da Berserker Armor se perdeu. Foi consumido pela armadura, né? Essa seria uma memória de sangue que estava atrelada à Berserker Armor por causa do uso muito longo, prolongado, provavelmente, do portador anterior, o Skull Knight mesmo. E acredito também pelo momento que a gente vai ver a seguir, que ele já usava armadura, só que devido ao fato que aconteceu ali, o evento que aconteceu naquele momento da memória, provavelmente fica possuído pela ira e aí ele é dominado completamente de vez pela armadura. Até porque ele não tinha Shirk ali pra ficar não trazendo tinha, ele de volta. exatamente, né? Então a gente muda aí pra um cenário do eclipse, né? Porque é uma memória. Porque é uma memória do antigo dono da armadura. E nessa imagem a gente vê 5 membros lá embaixo, pequenininho ao fundo, e o banquete acontecendo, exatamente como aconteceu com o Guts e o Griffith, né? Só com que o bando do cenários Falcão. diferentes, Exatamente. né? A gente não tem aquela mãozona dos 5 dedos. Ali parecem ser vários tentáculos. E lá no fundo, com até um grande destaque em relação às proporções, Sim. tem um buraco muito grande que a gente acha que faz referência ao abismo. E muitas das coisas que a gente pega de referência até hoje pra estudar Berserk, e a gente até indica que vocês façam mesmo, é pegar o guia oficial que saiu aqui no Brasil, que eu vou deixar o link aqui embaixo também, se vocês quiserem adquirir. Porque eu não sei porque muita gente não sabe, mas o guia foi feito e escrito pelo Miura. E Sim. ele deixa muitas dicas. E lá na parte da mão de Deus, em que ele fala dos God Hands e tal, ele fala do Void, ele comenta que o Void é o líder da mão de Deus e que ele tá ali pra executar a vontade de um ser que vive no abismo. Que vive dentro do abismo. Então, esse abismo, o limiar entre a realidade e o abismo, isso é muito citado sempre em Berserk, principalmente quando fala ali do mundo dos mortos, a mão de Deus. Então, a minha ideia aqui, nosso pensamento é que esse abismo representa talvez a ideia do mal, que foi um capítulo Que a gente não sabe se o Miura cortou de vez ou não do mangá, né? Talvez ele tenha cortado porque falou muito antes, ou porque ele quisesse fazer modificações. Tem vídeo aqui no canal Exatamente. explicando. Pode ser que ele simplesmente cortou pra fazer algumas modificações e daí continuar a história do jeito que ele quer. Ou apresentar depois no momento mais oportuno. Mas o abismo tá lá. Tá lá. E é citado no guia que é recente, é super recente esse guia, com informações oficiais dele, né? Então, assim, tem um ser dentro daquele abismo que, teoricamente, é o Que comanda... o ser, o ser supremo ali. E em seguida a gente vê ali que tem o banquete e que tem muito sangue, monstros mortos, e que alguma coisa passou cortando ali, derrotando vários monstros e que não está mais naquele lugar. É como se fosse um grande painel que desse a ideia de luta, sangue, morte. Os cortes dão alusão, na nossa impressão, de serem cortes, por exemplo, de espada. Então dá a entender que o portador anterior lutou ali de alguma forma e a gente sabe que ele sobreviveu a este momento. Aí o que acontece depois? Aparece em close o que seria a mão de Deus, ou aparentemente o que seria a mão de Deus. No raciocínio que a gente conhece, seria uma mão de Deus. Tem o Void, mas os outros... Então, aí a surpresa nossa que os 5 membros da mão de Deus, só o Void é o que a gente conhece. Os outros 4 membros são todos membros diferentes
né? O Void tá no centro, existe a configuração de 5. A gente pode aqui já supor, por causa do vínculo do outro capítulo, que Vide, o sábio, seria Void, e que então a história de Rei Geyserik e o Vide seria a história do Skull Knight e Void. Fazendo esses vínculos todos, a gente consegue já entender nesse ponto, a Yuna tá acrescentando aqui, nossa gata, que isso seria o sacrifício necessário para a transformação, provavelmente, do sábio em Void. E ali a isca, o banquete, seria o reino do Geyserik, que provavelmente seria esse antigo portador da armadura. Mas a gente já chega nesses momentos de especulação com mais detalhes. E uma coisa que é interessante a gente perceber que a formação dessa God Hand anterior é a mesma da atual. Tem uma mulher e os outros membros, né? É bem parecido, mas é diferente. A gente ficou rindo, porque a figura feminina é exatamente igual a Malévola, a parte de cima da Disney. E se você ler nesse guide, na entrevista, o Miura fala que ele tem inspirações na Disney, inclusive o Puck é inspirado no Grilo Falante. Eu falei, se inspirou com certeza na Malévola. Enfim, Malévola ou não, tem mais outras 3 figuras, que é o Homem-Planta, é isso? Tem um homem que parece uma planta, alguma coisa assim. Um que parece um leão, uma coisa desse tipo. E o outro que, de novo, o André que lembrou, não fui nem eu que sou fã da Disney, do Tritão, que é o pai da Ariel. Parece, enfim, qualquer coisa diferente do que é hoje. É bem assim... diferente. Bem diferente. Faz alusão, tem um link aqui e ali, parece que existe um padrão na escolha da ideia do mal, desse ser do abismo, mas diferentes. Uhum. E aí fica a dúvida, se isso tudo é a história do Geyserik, que isso aconteceu há 1000 anos, porque o Skull Knight também fala... Mais de uma vez que ele tá há 1000 anos, no guide fala isso, né? Que ele tá há 1000 anos lutando contra criaturas. Exatamente. E tal. Como e em qual momento que existiu uma transição não só pro próximo 5º membro, mas para todos os outros 4 serem diferentes, né? Todo mundo diferente hoje, exceto o Void. Sim, Como que isso mudou? A gente fala mais disso no final também. Então, em seguida, a gente vê ali, a gente volta pro presente, né? E a gente vê ali que o Guts tá lutando muito ali pra sair daquelas correntes, e o ferreiro fica super impressionado com a força que ele tem, porque ele chega a quebrar algumas correntes, mas de repente, eu não sei se por um movimento que ele faz, algo que ele faz ali, a memória continua, volta forte. Na verdade, eu acho que aquelas correntes, elas podem ser pra prender, justamente porque, assim, ele tá mergulhado em memórias que são muito duras e difíceis e que enfureceram o antigo portador. Então, as correntes talvez sejam até pra parar o reflexo e as consequências involuntárias dele. Mas mesmo assim, o ódio ou o desespero, ou o que quer que seja que aquelas memórias estivessem despertando, foi tão grande que o corpo do Guts é tão... Sem falar que o Guts é preparado, muito forte, que ele conseguiu quebrar correntes que estavam retendo poder, essa coisa forte da Berserker Armor, e isso que era o Hanar que criou, supondo que seriam correntes muito fortes. Então, ele ficou impressionado com a potência do Guts ali, né? E aí, voltando para as memórias, a gente vê ali o portador antigo, né, com a Berserker Armor na forma de caveira ainda, né, e ele tá segurando uma mulher. Que tem alguns adereços interessantes, sabe, que lembram um pouco de flor, e tem um ser aqui que parece meio borboleta, com uma cauda de sereia, eu não sei. Parece uma sereia com asas, assim. E essa mulher está claramente... como um dos sacrifícios. Com a marca. Tem a marca no ombro. Tem a marca no ombro, e ela tá bem machucada. É como se até... naquele momento, a figura, o portador anterior, estivesse segurando aquela mulher e saísse um pouco do torpor da luta e estivesse prestando atenção no que estava acontecendo nela. E a gente vê pelos olhos dele. Então, como se estivesse segurando o mesmo corpo ali. A gente não sabe, assim, se essa mulher era a esposa, rainha, filha, mas com certeza era alguém muito importante. Muito querida, E essa mulher cai, né? A gente não sabe se morreu, se ficou desacordada, o que houve ali, mas ao fundo a gente vê o reino, ou uma região enorme, toda em chamas, com o formato do estigma, exatamente quando aconteceu no eclipse, né? Como aconteceu no eclipse. O fim do eclipse, que foi do Guts, da casca, tem exatamente uma cena mostrando a área de sacrifício com um grande estigma. Então, de novo, se a gente fizer o paralelo de que é a situação do reino do Geyserik e do sábio e toda aquela lenda que a gente já falou em vários vídeos, e todo mundo, os fãs aí já sabem, pode mostrar que aquilo então foi o reino do Geyserik tendo sido todo sacrificado, incluindo aquela mulher que era importante pro antigo portador da Berserker Armor. Independente se for esposa, filha e etc, é uma pessoa muito importante pra ele, né? Isso. E aí, nesse momento, o corpo ali do Guts dá como se tivesse dado uma pausa, talvez pelo momento de
tristeza, dor ou de contemplação que ele estava tendo do próprio portador anterior, vendo aquela mulher sofrer, morrer, desfalecer, não sei. E aí a Tyr consegue trazer ele de volta. E no final do capítulo, a gente vê o próprio Skull Knight falando que esse foi o ponto em que um rei tolo morreu e começou uma jornada de um homem morto através de uma escuridão sem fim. Como é ele que fala e tem ele aparecendo, e no close a gente consegue, talvez quase dizer com certeza. Não. A gente consegue confirmar totalmente certo de que o Rei Geyserik é o Skull Knight, que é a teoria que até no guide deixa em dúvida, né? De novo, o guide estava lá, será que era isso? Então confirma finalmente, né, depois de todo esse tempo, que o Skull Knight é o Geyserik, é o antigo portador da Berserker Armor, né? E de novo, outra informação interessante que tem no guide falando sobre o Skull Knight, e você consegue ver de qualquer forma relendo o mangá e vendo a parte do eclipse, é que quando o Skull Knight vê o eclipse do Guts e vê aquela situação toda, né, contempla e vê o que acontece, ele fala que aquilo é como se fosse um reflexo daquele momento. Hoje a gente vendo essa frase, esse cote, né, do Skull Knight sobre o eclipse do Guts, a gente consegue entender que o que aconteceu com o Guts para o Skull Knight é como se fosse um reflexo, um espelho, algo muito parecido com o que o Skull Knight viveu. Em várias situações, né? Desde ele conseguir sobreviver ao eclipse, fugindo junto com uma pessoa que é super importante pra ele, assim como aconteceu com o Guts, né? Ele foi resgatado, mas de qualquer forma ele sobreviveu. É a mesma situação, entre aspas, né? E aí passa pelo caminho que o Guts escolheu, que foi o mesmo que o dele, de caminhar pela escuridão, buscando vingança, um caminho de ódio, de ira, que é basicamente o que ele se tornou ali quando ele se tornou o Skull Knight, quando ele foi dominado pela Berserker Armor. E até mesmo a questão, que aí fica uma teoria, entre aspas, o que ele fala pro Guts, né, várias vezes, que o que ela quer, casca. Quando ela voltar, o que ela deseja pode ser o que você não deseja. Será que ele também passou por isso com essa mulher, supondo que ela continuou viva? Porque a gente não sabe se ela continuou viva ou não. Mas a gente começa a ficar mais alerta para as dicas que o próprio Skull Knight fala pro Guts o tempo todo, tanto em relação à armadura, quanto à vida e às escolhas, porque ele percebe o quanto o Guts está numa jornada muito semelhante, como é um espelho, um reflexo, né? Eles estão caminhando talvez muito próximo. Será que o fim vai ser igual? O Guts realmente chegará num ponto em que ele será completamente consumido pela Berserker Armor? Como a gente disse, por mais que a Flora tenha sido uma companheira, uma amizade que surgiu na vida do Skull Knight, que provavelmente deve ter sido a pessoa que trouxe ele de volta, né? Mas ele não teve o mesmo apoio desde o início como o Guts teve com a Shirk. Então sim. São jornadas semelhantes, mas nem tanto assim. Uma coisa que eu acho interessante é que durante todo o mangá a gente viu essas previsões do Skull Knight e que, na verdade, pode ser muito bem que ele não estava prevendo o futuro, mas sim buscando coisas que ele já passou e que aparentemente vão se repetir, né? Ou não, de novo, a gente não sabe, por exemplo, se o Guts vai virar uma alma dentro de uma armadura presa, como aconteceu com o Skull Knight, que é tipo o Alphonse lá de Fullmetal Alchemist, ou se não, eles estão o tempo todo tentando lutar contra esse destino, embora na história de Berserk tenha muito essa coisa de não dá pra você voltar, é todo um ciclo, as coisas se repetem, mas ao mesmo tempo eles escaparam de algo que seria inevitável. Tem a quebra, em momentos específicos tem a quebra do ciclo do destino, né, da casualidade Até ali. porque se fosse um ciclo eterno sem a chance de ser quebrado, então é impossível que o Guts e sua turma vençam em algum momento a mão de Deus e ela continuará sendo criada. Agora, especulações e dúvidas que surgiram. Quem é essa mulher? Se é uma esposa, alguém que ele amava, assim como o Guts tinha casca, era um relacionamento mesmo de homem e mulher, ou era uma filha, ou outra pessoa, era alguém do reino de Midland mesmo, ou era de outro reino? Seria essa mulher talvez a Slan? Existe uma situação em que o Skull Knight encontra como se fosse a representação da Slan no Qliphothoth lá, quando eles estão na caverna dos Trolls e tal, e que ela chama ele de majestade e ele chama ela de Princesa Meretriz do Oceano Uterino. Isso. E no guide, quando fala da Slan em relação ao Skull Knight, fala dessa cena em que ela chama ele de majestade e fica assim, olha, e parece que eles têm alguma intimidade. Isso está escrito no guide, tá? No guide. É o Miura, não é o editor, sei lá, não é o fã, é o Miura. Tá. Então, de novo, existe uma tendência dele fazer essas afirmações ou hipóteses no mangá, aqui no guide, na verdade, isso se confirmar, mas não é confirmado. O que é certo é que a gente sabe que ela conhecia o Skull Knight antes
dele se transformar em Skull Knight, na verdade, quando ele era ainda o Rei Geiseric, né? Agora, sobre a intimidade ou não, ainda é teoria, né? Que intimidade seria essa também? Por que a gente tá falando disso? Assim, eu tive essa impressão inicial, eu acho que eu coloquei na cabeça do André, isso pode ser uma teoria terrível e, assim, que não vai se confirmar, mas assim que eu vi essa mulher, me veio na cabeça a questão da Slan com o Skull Knight, porque um olho igual, tampado, igual a primeira vez que ela aparece, e alguns traços que se parecem muito. Talvez algumas pessoas lembrassem da Rainha das Flores, né, dos elfos, mas é muito diferente. Eu achei muito diferente também, achei que não é, não. Exceto o cabelo, os traços são muito diferentes. E, de novo, pode ser que essa mulher não seja ninguém que a gente conhece. Sim, é só teoria. Só uma teoria, mas me lembrou um pouco a Slan. E, de qualquer maneira, se não for, fica aí essa informação do guide sobre a Slan, porque acho interessante. É uma curiosidade que eu até comentei com ela, que eu acho que faz sentido pra teoria, né, se for verdade, é que assim como o Griffith, de forma metafórica, era o Falcão, e aí quando ele se transformou, ele ganhou asas negras, né? Ela poderia ter alguma figura ali que representasse ela também, pelo pingente que ela tem enorme, que parece ser uma sereia com asas. E daí talvez a referência da princesa meretriz do mar uterina, né? Com referência a isso. E quando ela se tornou uma mão de Deus, daí vieram as asas negras também. Então é mais um pouquinho aí pra ajudar na teoria, mas só a teoria por enquanto mesmo. E aí, claro, o ponto da mão de Deus, se aquilo é uma mão de Deus mesmo. Vamos lembrar da história, o sábio do Vaticano que foi preso pelo Geiseric, que chamou anjos e 4 ou 5 anjos apareceram. A gente sabe que são histórias distorcidas muitas vezes pela igreja, mas ali tem, então, 4 anjos, sejam eles uma pré-mão de Deus ou não, e da mesma forma que o Fento foi o quinto, talvez o Void fosse o quinto ali. Só que 1000 anos se passaram. Se passaram desde então. Isso é confirmado, esse evento é confirmado no capítulo que foi há 1000 anos atrás. Isso. Né? E o que aconteceu nesses 1000 anos? Como que trocou essas 4 mãos? É um ciclo que acontece mesmo? Alguém matou? O próprio Void tem alguma escolha nesse sentido? A própria ideia do mal que fica escolhendo quem cai e quem vem, e o ciclo vai de 200 em 200 anos, ou num tempo mais irregular ao longo de 1000 anos mudando? A gente não tem essa informação, mas tudo leva a crer que ou uma pré-mão de Deus, a ideia do mal estava montando ali seu esquema, que fosse, até chegar na formação que a gente tem hoje, Sim. ou algo muito semelhante a isso já existia, e o sacrifício também já existia como foi. Se tudo está meio que pré-definido para acontecer, mas tem as quebras do destino, pode ser que de 1000 em 1000 anos esteja meio que predestinado a surgir uma nova mão divina, né? Uma coisa que é certa que a gente vê é que o Void não foi o primeiro mão divina, né? Ou pelo menos não foi uma dessas primeiras figuras, os anjos vinculados ao abismo, que a gente supõe aqui que seja a ideia do mal. E eu acho que cada vez mais está vindo a hora, de qualquer maneira, do Miura trazer o que quer que seja a ideia do mal atualizada dele, porque teve muito destaque pro abismo nesse momento deste capítulo, que foi crucial, e tem muito destaque para a palavra abismo e a ligação de uma figura, tá escrito isso, uma figura que vive no abismo no próprio guidebook, o guia. Inclusive, de novo, nesse guide aqui, toda hora ele fala, será que é isso? E aí, no final, depois, alguns capítulos confirmou que era verdade, isso. Então, toda vez que tem um negócio desse, a gente fica, tá, então é isso mesmo, geralmente. E a gente tá teorizando muito, o vídeo ficou mais longo, porque vocês sabem, quando sou eu sozinha eu não consigo teorizar tanto, mas com o André a gente consegue bater um papo. E a gente tá tentando se segurar aqui pro vídeo não ficar muito comprido, porque basicamente era só pra comentar do capítulo, né? Então não é vídeo de teoria, não mas era acabou pra ser, sendo, né? Então deixa aqui embaixo também as teorias de vocês. O capítulo deu o que falar, dos últimos anos foi um dos mais reveladores, ou mais revelador talvez, e daquele jeito do Miura, como o André abriu o vídeo falando, ele dá uma respostinha aqui e abre um monte de pergunta, mas o universo começa a ser explicado. Quanto mais a gente conhece, mais a gente vê que não tem fundo o buraco. Não, mas eu acho que eu tô vendo um fundo, nem que o fundo ver. seja um abismo. Eu ainda não consigo ver. Então a gente tá chegando em algum ponto. Claramente precisaremos de algumas respostas antes de partirmos para a jornada final, né, do enfrentamento. Vai ter algum enfrentamento, porque esse é o objetivo do Skull Knight, é para onde o Skull Knight tá levando o Guts. Então, mais um comentário, né? Se os membros trocaram nesse tempo de 1000 anos,
Quando é hora de trocar de novo? Não quando é hora de trocar de novo. Pode ser que esses outros membros tenham sido derrotados pelo próprio Skull Knight, de alguma Mas você forma. acha que ele sozinho foi lá derrotando? Tem muita gente que tem essa teoria, então, a gente mas... não sabe se sozinho ele derrotou 1 a 1, se teve uma grande batalha com a ajuda de... A gente não sabe, talvez a Flora, talvez outros elementos seres e tal. que a gente não conhece, a gente não sabe, né? Que aí esses membros foram derrotados. De qualquer forma, algo aconteceu para eles não estarem ali e surgirem novos membros, né? Então, é uma possibilidade de ter tido batalha, ou de qualquer forma eles terem sido derrotados. Então, essa é uma possibilidade que existe para acontecer com essa mão divina atual, talvez, né? Então deixem aí o que vocês acharam do capítulo, o que vocês acham que é a história por trás desses outros 4 membros da Disney ou da mão de Deus que estão nesse capítulo, o que vocês sentem que vai acontecer. Ainda fica a possibilidade se haverá algum upgrade aí na armadura do Guts, né? Isso não aconteceu agora, mas aguardo mais revelações, que eu acho mais interessante do que confecção, como é que é? Craftar armadura. Acho mais legal essas histórias do passado. E esperamos aí quando vai sair o próximo capítulo, que dessa vez saiu pra caramba em 1 ano só, então... E tomara que continue assim, Tô né? na expectativa, assim, de 3 em 3, 10 4 em 4 páginas meses. de 4 em 4 meses. Mas melhor tá que excelente, nada. tá excelente. Se inscreve no canal se você não for inscrito pra acompanhar todos os próximos vídeos. Segue a gente na Sala do Tempo também, lembrando que o André também tem um canal sozinho de covers, inclusive de Berserk, que é youtube.com/AndréFenrir. Espero todos vocês aqui nos comentários, nas redes sociais, nos próximos vídeos. A gente se vê. Tchau, tchau!